Fala pessoal, bem-vindos à nossa próxima aula. Então a gente comentou de uma arquitetura tradicional e como que está uma arquitetura, um ambiente, né, algo assim geral, né, uma média aí do que as empresas fazem hoje. Então obviamente isso tem diferenças. Por exemplo, eu conheço empresas que estão 100% na cloud, assim como eu conheço empresas hoje que não têm nada de cloud. São é uma exceção grande, mas ainda é encontrado, tá? Então, lembra daquela estrutura que a gente comentou na aula anterior? Então, toda essa linha verde aqui e tudo que estava aqui dentro era confiável e a superfície de ataque ficava restrita nesse pontinho aqui do nosso stack de segurança. Então, a gente continua tendo algo do tipo, tá? Mas agora, o nosso perímetro ele não é apenas esse pontinho aqui. Então, tudo o que está aqui dentro, eu deixei aqui pontilhado, porque a gente tem contatos, tem mudança na forma como os usuários, as empresas e os dispositivos hoje eles trabalham. A gente tem aqui, como exemplo, né? Então a gente tem um usuário que ele está aqui do lado de fora. Esse usuário, ele pode estar trabalhando num café, ou na casa dele, ou viajando, e ele não está com a VPN conectada. Então, hoje, esse usuário não está com a VPN conectada, mas amanhã, de repente, ele conecta, aí ele vem aqui para dentro, né, da nossa infra aqui. Aí ele conecta na VPN e como se virasse um desses caras aqui, desses usuários remoto tradicionais aqui. Mas talvez a VPN dele tenha aquela política de split tunnel. Vai mandar para dentro do data center só o que tiver aqui dentro. De resto, ele sai direto para fora. Faz um acesso direto à internet. Chama Direct Internet Access, DIA, D-I-A. Assim como essa filialzinha aqui. Então essa filial, ela não está conectada com o link MPLS, ela não trabalha, né? A infra dela não está igual a essa daqui, embora a gente tenha filiais com o link MPLS, talvez filiais um pouco maiores, e uma filial um pouco menor, a gente só entrega talvez um link de internet ali, coloca um firewall e tal, e essa filial sai direto para a internet. E por que que tudo isso mudou tanto, né? A gente tem outros exemplos aqui também, esse outro usuário, esse outro dispositivo. Por que que isso mudou tanto? Porque antes, 80%, segundo dados da própria Cisco, 80% das aplicações que os usuários utilizavam no dia a dia de trabalho ficavam dentro do data center. Agora é exatamente o inverso. 80% das aplicações que os usuários utilizam são aplicações SaaS ou estão na IaaS, nas clouds dos clientes, nas clouds das empresas. Só 20% das aplicações hoje estão aqui on-premises. Então, se antes a gente enviava todo o tráfego dos usuários para o data center e daqui saía sentido internet, hoje não é mais possível fazer algo do tipo. Imagina se a gente continuasse dessa forma, um usuário só utilizando o próprio 5G dele, putz, a banda, sei lá, 100, 200 ou 300 mega de banda. Imagina ele baixar um arquivo. Agora imagina 10 usuários ao mesmo tempo fazendo isso. Já são 3 gigas de link que eu preciso ter aqui. Então a tecnologia evoluiu muito, por exemplo, no 5G ou na banda larga das casas, né, que entrega aí 500, 600 mega, 1 giga para a gente, né, como usuário. Como que a gente vai pegar toda essa informação e ficar passando e sendo inspecionado aqui por esse carinha aqui, por um ponto único? A gente precisaria colocar cada vez mais firewalls, fazer upgrade, colocar um cluster de firewall IPS, o proxy gigantesco, né? Sem falar no link de internet dessa empresa aqui que tem que permitir tudo isso daí, senão do nada a gente não conseguiria entregar uma conectividade razoável para os usuários. Então o usuário tem 500 MB na casa dele, 100 megas, 200, mas como está tudo passando por aqui, esse ponto aqui viraria um gargalo, e aí os usuários teriam, sei lá, 2 megas, 5 megas, 10 megas só, porque, né,
é muito usuário, enfim. Então, essa forma como os usuários trabalham mudou. Como que é feito hoje, a gente manda via VPN para quem está conectando via VPN, né? Que também não é um requisito mais, no geral não é um requisito. Antigamente, há uns 5 anos atrás, eu tinha que conectar na VPN para trabalhar, hoje em dia eu não preciso mais. Tá? Então, mesmo para quem precisa conectar na VPN, o que passa pelo túnel da VPN é só as aplicações que estão aqui. O restante, o usuário conecta direto nas aplicações SaaS, sem passar o tráfego de internet, passar por esse caminho aqui. Tá? A gente ganha muito em relação a isso. Economia de link, economia de equipamentos aqui, a operação fica mais simples, mas, por outro lado, vocês já devem ter percebido que a gente vai ter que entregar segurança para esse cara em tudo o que esse cara está acessando, sem que o tráfego passe pela nossa infraestrutura. Como que a gente faria isso, né? Então vamos supor esse cara aqui, ou essa filial, eles trabalham basicamente utilizando, consumindo aplicações SaaS ou algumas outras aplicações que estão na IaaS pública da empresa, por exemplo, e eles mal precisam se conectar nessa infraestrutura. A gente precisa entregar segurança para esses acessos, tá? Só que não está passando por aqui o tráfego, né? Desse cara aqui, ele vem direto aqui para o Office 365 aqui. Não passa por ali. Então, a arquitetura das empresas, a forma como as empresas trabalham, os negócios, a tecnologia, tudo mudou muito. Para nós da área de segurança, o grande ponto é a gente não pode e a gente não consegue continuar entregando segurança para nossa empresa ou para os nossos clientes fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes. Não dá. Antes era fácil. Era só investir, atualizar, comprar mais appliances de segurança aqui e ir aumentando essa pilha aqui, de tempos em tempos trocando, fazendo tuning de regras, fazia sanitização, adicionava mais equipamentos, trocava para um outro fabricante. Hoje em dia não. Tem que entregar segurança para quem está na filial, para quem está conectado via VPN, para a filial que está sem link MPLS, que sai direto para a internet, para as aplicações que estão aqui dentro, aplicação que está aqui, usuários que estão fora. O ambiente está todo muito híbrido, não tem mais uma regra. Para isso que surgiu o modelo Zero Trust. Então, o modelo Zero Trust, só uma informação rápida, ele foi concebido em 2010, mas em 2020 o NIST começou a dar uma ênfase nele, tá? Então, tudo mudou muito. O modelo Zero Trust veio para ajudar a gente a entregar segurança para um mundo que está fazendo as coisas, está trabalhando de uma forma completamente diferente do que fazia há um tempo atrás. Tá? É isso que a gente vai falar em seguida.